O que a Bíblia tem a dizer a respeito do novo coronavírus e a respeito de todo este mal que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos em todo o mundo? Se você quer saber qual é o meu entendimento sobre isso, então permaneça conosco em todo esse vídeo e você será assim abençoado pela palavra de Deus. Nós sabemos que o novo coronavírus é, infelizmente, o causador da doença que nós conhecemos como Covid-19. Eu não irei trazer detalhes científicos a respeito deste problema, deste vírus da doença, por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou um cientista da área da saúde para tratar sobre isso com propriedade e com autoridade. E em segundo lugar, porque todos nós somos bombardeados a todo momento pela mídia, pelos meios de comunicação, pelos meios de informação, e penso que não é necessário que eu, mais uma pessoa, venha trazer informações científicas sobre isso. Por isso que esse vídeo traz uma visão bíblica, um entendimento pessoal da minha parte, um entendimento bíblico a respeito deste momento e desta enfermidade que o mundo está experimentando. Eu comecei perguntando a você o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E eu quero te responder desde já e te afirmar que a Bíblia tem, sim, algo a nos dizer a respeito desse momento que assola a humanidade. A Bíblia tem algo a nos informar. Eu quero trazer, pelo menos, 4 pontos principais de um entendimento bíblico que tenho, para que você analise esses 4 pontos e veja se você concorda ou não comigo. Se você concordar, faça um comentário e diga que você concorda e por que concorda. Se você não concordar, eu te convido também a expressar a sua opinião, para que nós venhamos assim a aprender e a crescer juntos no nosso conhecimento da palavra de Deus. Em primeiro lugar, todas as enfermidades, todas as doenças, bem como o novo coronavírus, são causados pelo pecado da humanidade. E aí talvez você se pergunte e me pergunte nesse momento, então quer dizer que isso que está acontecendo no mundo é culpa do ser humano? Mas eu não fiz nada para que isso acontecesse, meus pais não fizeram nada. Quem foi o culpado? Quem é o culpado de tudo isso? Eu quero te lembrar de alguns detalhes daquilo que a Bíblia diz. Leia comigo Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, o texto diz: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Claro que, se você tentar entender esse texto em seu contexto, você verá que o profeta estava falando de males que assolaram o povo de Deus. Agora vamos trazer esse texto para a nossa realidade. Esse texto está dizendo os males que sobrevêm sobre o mundo, os males que sobrevêm sobre as nossas vidas, em primeira análise, são consequência, sim, do pecado da humanidade. Eu não estou dizendo que as doenças, os males, as enfermidades, os problemas que alguém sofre são causados por ela mesma, pelas suas atitudes. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a raça humana como um todo é a culpada por todos esses males que acontecem no mundo. São consequências, sim, do nosso pecado. Quando Deus criou o ser humano na pessoa de Adão e Eva, Ele deu a eles a oportunidade e também o privilégio de viverem uma vida santa, uma vida íntegra e longe de toda sorte de males. Mas eles se deixaram levar pela sedução do pecado. Pecaram, caíram, desagradaram a Deus e as consequências vieram sobre eles, dentre elas a principal, a morte no seu sentido espiritual, a separação de Deus, e também a morte no seu sentido físico, no sentido do falecimento do corpo. Por quê? Porque depois do pecado, o corpo passou a ser deteriorado no decorrer do tempo. Os anos de vida humana gradativamente foram diminuindo. E hoje a Bíblia diz que se nós chegamos a 70 ou 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Agora,
Lembre-se que com este pequeno vídeo eu não quero envolver todo esse assunto, esgotar este assunto, não. Estou apenas lançando alguns pontos que considero importantes a respeito desse momento que o mundo vive. Então lembre-se, em primeiro lugar, os males, as enfermidades, os pecados, as doenças são culpas, sim, do pecado da humanidade. Em segundo lugar, nós podemos também entender pela Bíblia que Deus utiliza doenças e enfermidades com dois motivos. Claro que não só eles, mas eu quero trazer dois motivos. Em primeiro lugar, para disciplinar o seu povo amado. Se você ler o livro das Crônicas, no capítulo de número 6, capítulo de número 7, quando Salomão constrói o templo, o famoso templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ele ora a Deus. Deus respondeu à oração de Salomão e falou com ele. Veja o que esse texto diz, segundo Crônicas 7:13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo. Ou seja, Deus está dizendo que Ele mesmo pode enviar a peste e outras calamidades entre o seu povo. Agora, será que Deus faz isso porque quer ver o mal do seu povo? Absolutamente não. Ele faz isso porque quer disciplinar o seu povo, porque quer punir o seu povo e também quer discipliná-lo e trazer a ele algum aprendizado. Agora eu falei que eram duas coisas. Qual é a segunda? A segunda finalidade que Deus tem ao permitir e até trazer enfermidades entre a humanidade e entre o seu povo. Punir os inimigos do seu povo. É claro que aí nós entramos em uma outra discussão de que como um Deus bom pode querer punir alguém, como um Deus que é amor, pode querer trazer o mal sobre alguém. Esse assunto não está no escopo dessa breve reflexão. Êxodo capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo, colocando condições para que o seu povo, que se o seu povo obedecesse, ele não traria sobre o seu povo de Israel as enfermidades que ele trouxe sobre o Egito. Olha que detalhe interessante, o próprio Deus está dizendo que ele trouxe enfermidades sobre o Egito. Você lembra das pragas que Deus lançou no Egito usando Moisés para isso? Pois é, o Deus a quem nós servimos, ele pune os inimigos de seu povo, ele pune os ímpios, isso está em toda a Bíblia, se você for ver, trazendo doenças e enfermidades. Em terceiro lugar, nós podemos também lembrar de que o coronavírus tem sido usado nas mãos de Deus com um fim pedagógico. Me permita utilizar essa expressão, que ele tem sido usado nas mãos de Deus. Mas o que é que nós podemos aprender com algo tão ruim? Será mesmo que nós estamos aprendendo, a humanidade está aprendendo algo com um vírus tão mortal, tão letal, tão ruim? Eu penso que sim. E eu quero te trazer algumas coisas que nós estamos aprendendo com esse momento tão ruim, difícil que estamos vivendo. A primeira coisa, nós estamos aprendendo a priorizar corretamente as coisas. Estamos aprendendo que Deus deve estar em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, deve vir a nossa família. Em terceiro lugar, nós cristãos temos que trabalhar. E em quarto lugar, a nossa vida eclesiástica, a igreja. Nós estamos aprendendo o que é prioridade. Isso porque na vida normal, na vida que nós estamos acostumados a ter, nós muitas vezes não temos tempo ou não tiramos tempo para Deus, para a Bíblia, para a oração, para as nossas famílias e dedicamos exacerbadamente o tempo ao trabalho, a outras coisas, a coisas fúteis. Só que neste momento de pandemia, eu tenho visto muitas pessoas e muitas famílias aprenderem a reservar tempo para o culto doméstico,
para a leitura da palavra, para a devoção, para a oração. E isso mostra, sim, que este vírus está nos ensinando. Ele tem sido um pedagogo nas mãos de Deus. Me permito usar essa expressão. Em segundo lugar, nós estamos aprendendo que a saúde é mais importante que o dinheiro. Quantas pessoas ficaram desempregadas durante esse período? E eu também não quero entrar em discussões políticas de que se isso é certo, se isso é errado, se isolamento é correto, se não é. Não é o escopo desse vídeo e nem deste canal. Mas nós estamos vendo isso. Muitos estão aprendendo e vivendo que não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. Não adianta ganhar muito dinheiro e não ter saúde para usufruir deste dinheiro com a sua família. Ou seja, esta pandemia está também nos ensinando a priorizar a nossa saúde, a deixar em segundo lugar os nossos ganhos e a dar prioridade também para a nossa saúde e a saúde das nossas famílias. Em terceiro lugar, nós estamos aprendendo a valorizar o relacionamento com as pessoas. Olha que interessante. Nós cristãos, crentes em Jesus, estamos aprendendo algo bem interessante. Estamos aprendendo que igreja não são as paredes. Estamos aprendendo que igreja não é o templo, mas somos nós, pessoas. Estamos aprendendo que podemos ser igreja dentro de casa. Estamos aprendendo que podemos ser igreja sem a necessidade temporária, lógico, de estarmos nos reunindo em um templo construído pelas mãos humanas. Mas estamos aprendendo que o verdadeiro templo, onde habita o Espírito Santo, conforme diz a Bíblia, somos nós. Ou seja, estamos aprendendo a dar valor ao relacionamento interpessoal, ao relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Em quarto lugar, o novo coronavírus também serve como um sinal do fim dos tempos. Eu quero ler com você o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 3, 7 e 8. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você percebeu que esse texto está no contexto em que Jesus é questionado pelos seus discípulos de que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, do fim do mundo? E o Senhor Jesus citou aqui, entre outras coisas, o surgimento de pestes. Agora, entenda, as pestes existem no mundo desde que o pecado entrou nele. Nós estamos vivendo uma pandemia, um momento diferente, algo que o mundo conhece pouco. Se você pesquisar e tentar ler registros históricos, vai ver que o mundo já sofreu epidemias, já sofreu com outras doenças assoladoras. Estamos vivendo hoje uma pandemia. Agora, eu quero te lembrar que isto é sim mais um sinal do fim dos tempos. Eu quero te convidar, além disso, para que você assista aos nossos outros vídeos. Nós temos um vídeo falando sobre os sinais do fim dos tempos. Eu quero te convidar a clicar e assistir este vídeo. Nós temos também um outro vídeo falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu te convido também a assisti-lo e a ser assim edificado pela palavra de Deus. O coronavírus é um sinal do fim dos tempos. Deus também está utilizando ele para nos avisar, para avisar a humanidade de que Jesus está às portas. Jesus está voltando e nós, crentes, precisamos estar preparados. E se você que está assistindo esta breve pregação não é crente ainda, não entregou sua vida a Jesus, deve entregá-la o mais rápido possível. Lembremos disso.
Esse foi o nosso breve vídeo, essa foi a nossa intenção de ser breves e objetivos. Se você se sentiu edificado por essa palavra, eu te convido a dar like, a se inscrever neste canal, caso você não seja inscrito ainda, e também a espalhar esta breve mensagem para outras pessoas. Ao invés de espalhar fake news, de divulgar notícias falsas, mentirosas, espalhe uma mensagem na palavra de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Apesar do coronavírus, Deus está em seu trono, no controle de todas as coisas. Tenhamos essa certeza de que Ele não perdeu o controle e de que Jesus em breve virá para buscar a sua igreja amada. Que Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.